Oi, Bruna. Oi, tudo bom? Obrigada por nos receber. Estamos aqui com o Pedro. Pedro! Ei! Então, a Bruna, que está acostumada a cuidar da saúde animal, né? Ela vai explicar um pouquinho pra gente do percurso dela de empreendedora. E também vamos falar um pouquinho aí sobre os efeitos do chocolate na saúde animal. Conta pra mim, Bruna, como é que foi essa sua integração entre Brasil e França? Então, vão fazer 4 anos que eu me mudei para a França e o início foi bem complicado porque quando eu decidi vir para cá, eu conheci o meu marido agora, né? E a gente decidiu vir para cá porque era mais fácil para a gente conseguir ficar juntos. E quando eu cheguei aqui, eu não falava francês, assim, foi uma mudança bem drástica, né? Ele é Ele francês? é francês, é. Eu morava na Nova Zelândia antes, a gente se conheceu lá e aqui foi a maneira mais fácil da gente conseguir ficar juntos. No meio do planeta, Isso. né? Entre Brasil e Nova Zelândia. E aí quando eu cheguei aqui, a minha adaptação, assim, por eu já ter passado por uma mudança parecida quando eu fui para Nova Zelândia, lá eu era muito rodeada de brasileiros, né? Então aqui eu decidi que para aprender realmente o francês e me adaptar, eu tinha que realmente me integrar na cultura assim 100%. Então eu vim de cabeça para, né, me integrar. Então o início foi complicado porque eu cortei assim um pouco relações com brasileiros para poder aprender bem o francês e realmente me integrar e me sentir parte da família dele e tudo mais, né? Isso é uma dica importante, né? O brasileiro que vem tentar a vida no estrangeiro, né? Não só na França, mas como em outros países, a gente precisa ter essa quebra do elo da comunidade brasileira para poder se integrar, aceitar a nova cultura e desenvolver a língua, né? Sim. Acho que é o mais importante é desenvolver a língua. Eu tinha passado por isso na Nova Zelândia também e eu não falava o inglês quando eu fui pra lá. E demorou bastante tempo pra eu realmente conseguir me sentir à vontade falando inglês, né? Porque eu trabalhava com brasileiro, eu morava com brasileiro e aqui eu quis fazer diferente. Então, em 4 meses eu já estava conseguindo me virar super bem, assim, não falava bem, né? Mas eu conseguia me comunicar e as pessoas me entendiam. Então era o mais importante, né? Foi quando realmente eu perdi a vergonha de começar a falar. E como eu cheguei aqui, eu trabalhava com banho e tosa já no Brasil, trabalhei na Nova Zelândia também, então eu já tinha bastante experiência e como é um trabalho que a gente não precisa comunicação, assim, é mais visual, né? Então foi rápido para eu conseguir um emprego aqui. Em 2 meses eu já estava trabalhando e foi realmente lá que eu comecei aprender o francês na marra, porque a minha chefe ela não falava português nem inglês. Mas você vê, se a gente realmente sai da comunidade brasileira e aceita a nova cultura, em 4 meses a gente pode já estar falando, se comunicando, e em 6 meses a gente já pode estar arrumando um trabalho correto. Né? Então é uma dica que eu deixo para outras pessoas que querem vir viver na Europa. Eu também, em 10 meses, eu já falava fluente, já lia documentos mais complicados, eu me virava, enfim. E em 1 mês, fora da comunidade, desde que eu cheguei, eu já me virava, ia na farmácia, pedia as coisas. Né? Então, no ciclo de 10 meses, eu consegui ter essa liberdade assim, de falar, eu falo francês, eu me comunico, eu me viro. Né? E depois a língua é um aprendizado, né, constante, Sim. porque Não, com certeza. com os meus filhos eu aprendo expressões novas, às vezes com clientes eu aprendo coisas novas. Sempre tem o vocabulário francês nossa, é muito grande, né? Então sempre tem coisa nova para aprender. Então, aí foi realmente quando eu comecei a desenvolver o francês, né, no trabalho, que realmente não tinha outra opção, né? E aí, como é que foi essa sua aventura de chegar no seu pet shop? Quanto tempo? Então, como eu já tinha os planos de trabalhar para mim, né, quando eu morava na Nova Zelândia,
Mas como a gente decidiu, né, fazer essa mudança de vida, eu tive que botar um pouquinho de lado. E quando a gente se mudou pra cá, eu já olhei, né, como é que funcionava assim, onde eu quisesse ter o meu salão. E aqui as opções seriam ou eu ter um diploma francês de banho tosa, ou eu ter 3 anos comprovados de experiência na minha área. Então eu decidi que eu ia, né, trabalhar esses 3 anos, mesmo, né, para conseguir me sentir à vontade com a língua e porque o mercado muda, né? São culturas diferentes, é totalmente diferente o mundo banho tosa aqui e no Brasil é outra demanda, né? E como todo ciclo de serviços sim, no Brasil, né, muitas vezes a gente tem as áreas de serviços no Brasil que não demandam formação. sim, E aqui na França a gente percebe que tem que ter um mínimo. tem que ter um mínimo de formação para qualquer tipo de serviço, cabeleireiro, padaria, banho tosa. Então, se a pessoa quer vir para a Europa, né, principalmente na França, para poder trabalhar com a área de serviço, de prestação de serviços, tem que ter formação, não, sim, é normal. Eles são exigentes. E aí, quando eu tive esses 3 anos de experiência aqui, e aí eu poderia começar a dar entrada em todo o procedimento de conseguir achar um salão e tudo mais, foi quando a gente começou a procurar salão para comprar. Porque eu não queria começar do zero, né? Porque é muito mais difícil você construir uma clientela e comprando um salão que, né, já tem uma clientela, você já começa a ter o seu retorno já imediato. Então você tinha, desculpa, Não. você preferiu partir do zero do que partir de alguma coisa que já existia, isso? Não, Ou ao contrário? é. Tá, partir de alguma coisa que já existia, entendi. Isso. E aí foi só o tempo de eu conseguir achar um salão e já tinha dado esses 3 anos de experiência, né, no banho tosa aqui na França. Que legal. E é interessante dizer que ela foi bem estratégica. A gente tem uma clínica veterinária do lado do salão dela de banho e tosa. Então, os clientes da clínica, no final, acabam se tornando seus clientes, né? Não, e eles são bem legais, né? Eu acho que tem 4 veterinários e todos eles, quando eu comecei aqui a abrir, né, o primeiro dia, todos eles vieram me dar oi, falar que se eu precisasse de alguma coisa, mesmo que não tenha nenhuma ligação, eles foram todos bem receptivos, né? E eu fiquei até impressionada, né? Porque as pessoas têm essa ideia, né, de que... De concorrência. Assim, desculpa. E não, foi bem ao contrário, eles foram todos muito receptivos, bem calorosos. E eles recomendam os clientes, eu recomendo os clientes e tem essa troca, assim, é muito, muito legal. Explica um pouquinho, então, sobre a saúde animal, por que os nossos pets não devem comer chocolate? Então, o chocolate, diferentemente pra gente que não tem, né, que não é tóxico, para os animais tem um componente que o organismo deles não absorve, né, que é a teobromina e a cafeína. O que acontece? Eles não têm a enzima que vai fazer a absorção desses componentes. E isso acaba virando tóxico, né, para eles. Eles não digerem. Não digerem. E se por acaso eles ingerirem, o organismo pode demorar entre 1 a 2 dias para absorver. E como é tóxico, tem esses efeitos colaterais, né? Então, ele vai acontecer o quê? Ele vomita? Então, ele pode ocorrer vômito, diarreia, tremores, né? E dependendo da quantidade, não é nem a quantidade, é a concentração de cacau, né? Então vai variar. Se, por exemplo, ele ingere um pedaço de chocolate e é um cachorro de porte maior, a consequência vai ser menor. Mas se ele é pequeno e ele ingere um chocolate preto ou um chocolate de confeiteiro, que é puro cacau, pode ser até mortal. É realmente bem perigoso, né? Dependendo da quantidade de cacau que tem no chocolate. E pode levar até a taquicardia, convulsões, né? Então o efeito ele é instantâneo, né? Desde que ele consome, não é, por exemplo, algo que vai trazer uma doença a longo prazo. Não, na verdade, assim,
A primeira hora, normalmente, é quando ele começa a absorver a cafeína. Então, você vai ver que os sinais agitação, tremores, e aí, com o passar entre 1 ou 2 horas, você vai conseguir ver o comportamento dele, né? Mas o indicado mesmo é que, se você desconfia, o melhor mesmo é ir para o veterinário, marcar uma consulta, que ele vai fazer uma lavagem estomacal, né? Porque, assim, se você não viu ele comer, né, é difícil de saber, né? Então, depende muito do porte do cachorro e a quantidade de cacau. Mas é melhor evitar, né, qualquer consequência pior. Então, os primeiros sintomas, se por exemplo eu não vi que meu pet comeu um pedaço de chocolate, por exemplo, eu tenho criança, às vezes as crianças pegam o chocolate e deixam cair no chão e pode acontecer dele ingerir. Então, os primeiros sintomas vai ser a agitação e tremores, que é a causa da cafeína. Entendi. E aí depois ele pode começar a ter o vômito e diarreia, né? E aí depois que começa realmente a ficar pior. Mas assim, a agitação e tremores é realmente o primeiro sinal que você vai ver se ele ingeriu chocolate. Viu, gente? Não deem chocolate para os seus animais, evitem, porque eles não têm enzimas para poder digerir esse alimento, que para o ser humano é tão natural, mas para os nossos pets não faz bem. Bruna, obrigada. De nada. E aí, pessoal, você dá chocolate pro seu cãozinho? Não dê mais não, viu? Presta atenção na dica aqui da Bruna. Obrigada, até a próxima. Obrigada, até mais. Valeu, viu? Capaz. Bom, vamos ver. Vamos.